Olá, tudo bem? Eu sou Getúlio Zagreu e aqui é no Enem. Tudo bem com você? Comigo também. Na aula de hoje, gente, vamos falar sobre os pré-socráticos. Quem foram eles? Como viveram? O que pensavam e com quem estavam durante todo esse tempo? Tudo bem com você? Aqui estou eu de volta depois de um tempo, estou muito feliz de estar aqui com vocês. E os pré-socráticos são esses filósofos maravilhosos que a gente vai dar uma vista panorâmica hoje. Como vocês já... Desculpa. Não, tá. Como vocês... Peraí, só Ok. Vai. Como vocês sabem, a filosofia é um negócio muito grande, assim. A filosofia começa há 2.500, 2.300 anos atrás, então existem muitas pessoas ao longo da história da filosofia trabalhando nela. Então, quando a gente fala de filosofia, a gente pode falar de filosofia por autores, a gente pode falar de filosofia por temas, e a gente pode falar de filosofia por períodos históricos. Normalmente, a gente já tem visto aqui nas nossas web aulas no Enem trabalhar com filosofia por autor. A gente estuda o Kant, o Nietzsche, o Rousseau, o Descartes e essa galera. A gente pode estudar também por área temática da filosofia, que a gente pode ver ética, política, metafísica, estética. E hoje nós vamos trabalhar com um dos períodos históricos da filosofia, um dos períodos muito estudados porque estavam ali no começo disso que nós chamamos de filosofia, né? Que são chamados pré-socráticos. Esses filósofos, esses pensadores lá do finalzinho do século V, comecinho do século IV antes de Cristo, eles pensaram coisas importantíssimas. Primeiro, porque eram pensamentos originais sobre temas muito importantes, e segundo, porque eles foram os primeiros a sistematizar de alguma forma esse tipo de pensamento. Foram também os primeiros a colocar certas perguntas, né? Não se pode, então, entender os pré-socráticos sem entender a história que está por trás deles, assim. É uma história que nos remete à história dos gregos, que nos remete à história da civilização ocidental e ao contato que a civilização ocidental tinha com outras civilizações naquele tempo. Se você quiser dar uma olhada sobre o surgimento da filosofia, clique nesse link aqui e vá lá na nossa aula que a gente já está falando sobre isso. Os pré-socráticos, então, foram filósofos que eram gregos, mas não estavam propriamente na Grécia. Eles estavam em regiões colonizadas pelo povo grego na bacia do Mar Mediterrâneo. O que hoje nós chamamos de República Helênica é uma península ao sul das montanhas balcânicas na Europa Oriental, ali no sudeste da Europa. Mas, muito tempo atrás, 2.000 anos atrás, 2.500 anos atrás, os gregos lideravam a construção de uma Grécia fora da Grécia, né? Com várias colônias no que hoje são cidades espalhadas por todo o Mar Mediterrâneo, tanto na Europa como na África do Norte, mas principalmente em duas grandes regiões colonizadas pelos gregos, a Ásia Menor e a Magna Grécia. E foi justamente desses lugares onde veio a filosofia primeiro. Isso mesmo, a filosofia não surgiu na Grécia propriamente dita. A filosofia começou a aparecer nas colônias dos gregos, por motivos que a gente já explicou naquele vídeo. Então, dê uma olhada. O primeiro dos filósofos pré-socráticos foi Tales de Mileto, que nessa cidade, que hoje fica na atual República da Turquia, Mileto foi o palco do surgimento de várias filosofias originais e revolucionárias do ponto de vista da originalidade do pensamento. Tipo assim, nunca ninguém tinha pensado algo daquele jeito, ou pelo menos nunca ninguém tinha tido a oportunidade de sistematizar um pensamento dessa maneira. E vamos ver por quê. Ora, antes dos pré-socráticos, assim como em todas as civilizações do mundo, não gregas e gregas, havia uma explicação do mundo. O mundo, de alguma forma, era explicado por essas pessoas. Por exemplo, como o mundo surgiu? Qual a origem das pessoas? Quem foi o primeiro homem? Quem foi a primeira mulher? Então, havia várias dessas explicações nas diversas comunidades, nas diversas sociedades. Na China, na Índia, na Mesopotâmia, no Egito, na Grécia, nos territórios ameríndios. Havia narrativas a respeito da criação do mundo e narrativas que explicavam a ordem vigente do mundo. Os mitos gregos, por exemplo, que a gente está careca de saber,
são um grande repertório de explicações do mundo que os gregos davam. Também entre os gregos houve a história de um dilúvio, também entre os gregos houve a história da separação das terras também e do homem. Também entre os gregos houve a explicação de por que os sentimentos são às vezes selvagens, às vezes violentos e às vezes são divinos. Então todas essas explicações aconteciam a partir de um ponto de vista narrativo. Era uma explicação que acontecia então a partir do ponto de vista cosmogônico, né? E o que é uma cosmogonia? Uma cosmogonia, como o próprio nome grego diz, significa nascimento do mundo. O mundo nasceu de alguma forma e cabe a nós, cosmógonos, né, aos sacerdotes, aos poetas, aos mestres da tradição, explicarem como o mundo surgiu. Por exemplo, entre os gregos o mundo tinha surgido a partir do caos, que gerou Gaia, a Terra, e então Gaia gerou Urano, o céu. E a partir desses dois deuses primordiais surge tudo que existe. Então a explicação do mundo para a realidade, para a Terra, que nos sustenta, e para o firmamento, ao qual contemplamos, toda essa realidade é explicada a partir do ponto de vista mitológico, porque mitos concorrem aí para explicar, para constituir uma explicação de mundo. O mundo, então, torna-se território da imaginação. E é a partir dessa faculdade, a imaginação, que o ser humano vai buscar entender o mundo. Ou seja, quando chove, é porque Zeus chove. E quando há terremotos, é porque Poseidão, o treme-terra, fez com que alguma onda se deslocasse no fundo do mar ou que alguma ilha desmoronasse. E aí as explicações dos fenômenos naturais são dadas a partir de histórias, de mitos. E essas são as cosmogonias. Os mitos gregos, no entanto, passam a competir com outras visões de mundo, com outros mitos nessas cidades colonizadas pelos gregos, como Mileto, de Tales. E então, diante da postura do surgimento de outras religiões, da convivência com outras culturas e, portanto, com outras explicações, abre-se aí espaço para a relativização dos próprios mitos, para a contestação de verdade dos próprios mitos. Foi nesse ambiente que os primeiros filósofos, os pré-socráticos, cresceram e desenvolveram o seu pensamento. Diante de tantas possibilidades, tantas opções de explicação de mundo, o que os pré-socráticos decidiram? Buscar uma explicação que não se baseasse na imaginação e que não se expressasse a partir da narrativa, a partir de uma história. Eles buscaram, então, explicar o mundo a partir de um ponto de vista lógico, racional, que não coubesse a nenhum sacerdote, mas a qualquer ser humano com suas capacidades racionais asseguradas. Então, a explicação de mundo proposta agora pelos pré-socráticos vai tentar, ao contrário das explicações tradicionais, ser uma explicação lógica, né, e racional. Então eles criam aí uma ruptura com a tradição, eles criam aí um lapso com uma tradição que já vem durando várias e várias gerações e vão buscar eles mesmos dar explicação, sem precisar que nenhum sacerdote grego ou de outra religião dê aval para isso, mas buscando todo o aval e, portanto, toda justificativa na razão, né? Na capacidade do ser humano de estabelecer um discurso lógico, de dar argumentos, de oferecer razões para aquilo que ele está defendendo. E aí Tales foi o primeiro desses filósofos a empreender essa busca, né, para a explicação da realidade. A explicação da realidade surge a partir de quê? A partir de uma origem. Qual é, portanto, a origem da realidade? E como nós conhecemos essa realidade? De que modo o conhecimento entre nós e as coisas reais se estabelecem? Então essa ligação entre o mundo real, né, o mundo das coisas, o mundo onde os fenômenos naturais acontecem, e o mundo do ser humano, cria-se aí uma tentativa de juntar essas duas coisas dos pré-socráticos a partir disso. Eles tentam explicar o mundo a partir da razão. E não esperam mais uma explicação mítica ou uma explicação enfabuladora para dar conta da realidade. Eles querem agora entender a realidade a partir do que ela tem de racional. E aí houve vários pré-socráticos, porque cada um deles buscava uma resposta diferente, né, ou uma tentativa diferente de dar conta da realidade. E aí vocês vão dar uma olhada num quadro explicativo que coloca os primeiros
filósofos pré-socráticos. E aí vocês têm os jônios, os efésios, os eleatas, os pitagóricos e os atomistas. E quem é essa galera? Por exemplo, os jônios, aqui, ó, eles eram filósofos lá da Jônia, que era essa região dominada pelos gregos na Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Então, o pensamento deles era marcado principalmente pela busca da origem, pela busca dessa origem primeira da realidade. Tipo assim, o que é que existe de fundamental em todas as coisas? Como é que o mundo existe? A partir de que princípio o mundo existe? Esse princípio em grego era o nome arché, e ele era buscado pelos filósofos jônios. E aí temos exemplo Tales, Anaximandro e Anaxímenes. Aí eu vou desaparecer rapidinho para a gente dar uma olhada nos filósofos. E aí, gente, vemos aí o Heráclito de Éfeso, que foi o filósofo que buscou na mutabilidade, né, na constante mudança do mundo, a explicação da realidade. E usou o fogo para explicar, para simbolizar essa constante mudança da realidade. Outro exemplo que o Heráclito também dava era a guerra. A palavra grega aí era polemos, para explicar que a realidade está em constante guerra. E a sua frase mais conhecida, né, a sua explicação de mundo mais conhecida era em grego. Pantarei. Tudo muda. E tudo muda o tempo todo. No entanto, havia pensamentos, né, totalmente diferentes do de Heráclito, porque os filósofos gregos pré-socráticos não estavam buscando uma explicação de mundo sozinhos. Cada um estava em sua cidade, em seu lugar, buscando uma explicação de mundo. E aí, na cidade de Eleia, surgiu o pensamento de Parmênides, que se relacionava ao de Xenófanes e ao de Zenão. E o pensamento de Parmênides, ao contrário de Heráclito, entendia que a permanência era a origem de todas as coisas. As coisas não mudam para Parmênides, Xenófanes e Zenão. As coisas estão o tempo todo as mesmas. E o que nós entendemos como mudança é, na verdade, uma ilusão dos nossos sentidos. Aí já percebemos que existe uma dúvida a respeito do conhecimento, e essa dúvida vai ser usada pelo Parmênides de Eleia, assim como Zenão, assim como Xenófanes, para explicar que a realidade não muda. Bom, além dos jônios, dos efésios, dos eleatas, havia também os filósofos pitagóricos e os atomistas. Pitágoras, por exemplo, acreditava que o mundo poderia ser explicado a partir de noções matemáticas, de razões matemáticas, e os atomistas, como Demócrito, que é o mais famoso deles, mas outros, como Anaxágoras e Empédocles, acreditavam que o mundo é composto a partir de unidades indivisíveis, chamadas pelos gregos de átomo, né? Átomo, literalmente, significa em grego não divisível. E, como vocês veem, são muitos filósofos, são muitas coisas, muitas ideias muito difíceis. A gente vai focar, basicamente, agora em Heráclito de Éfeso e em Parmênides de Eleia. Por que a gente vai focar neles? Porque caiu uma questão no Enem deles, e também porque o pensamento deles, em constante conflito, gera, ainda hoje, razão para a gente discutir, motivos para a gente estar conversando sobre eles. Eu vou aqui apagar rapidinho e vamos continuar com a nossa aula. Os filósofos gregos pré-socráticos acreditavam que a principal preocupação da filosofia deve ser entender a realidade a partir dela, por ela mesma, e expressada a partir da razão, da racionalidade, certo? E os mais famosos desses filósofos, né, talvez não os mais famosos, mas os cujo pensamento dá pano para manga até hoje, foram Heráclito de Éfeso e Parmênides de Eleia. O Heráclito, recapitulando,
acreditava que a constante mudança das coisas é a raiz de todas as coisas. É a ele, por exemplo, que se imputa a frase "não se entra 2 vezes no mesmo rio", porque o rio já mudou e nós mudamos também. E é a Parmênides, né, que nós entendemos o contrário do pensamento heraclitiano. Parmênides acreditava que a permanência é a origem de todas as coisas. E aí os filósofos lá da cidade dele, de Eleia, iam todos eles por esse caminho, dizendo que a realidade não muda. A realidade está o tempo todo ela mesma e, por conta dos nossos sentidos enganosos, nós acreditamos que ela muda. Por exemplo, um eleata mega importante era o Zenão, que instituiu o paradoxo do movimento. Por exemplo, ele dizia que se nós soltarmos uma flecha, né, a gente pegar um arco e uma flecha e a flecha sair, a flecha tem que cumprir esse caminho, correto? Correto. Só que para a flecha cumprir esse caminho, ela primeiro tem que atingir a metade desse caminho. Correto? Sim, correto. E para atingir agora a metade desse caminho, desse percurso, tem que atingir a metade dele. E depois a metade dele. E depois a metade dele. E depois a metade dele. E assim, infinitesimalmente. Era uma prova lógica matemática, né, na cabeça do Zenão, de que o movimento não existe e é uma ilusão dos sentidos. O que vocês acham disso? Dê uma pesquisada no Zenão de Eleia depois. Pesquisem sobre ele e Aquiles. Tá, gente? E aí, resumindo basicamente o que nós vimos, né? O primeiro momento da história da filosofia é o pré-socrático, porque ele acontece tanto historicamente como logicamente antes de Sócrates. Depois nós vamos ver por que o Sócrates surge aí como mudança. Mas até Sócrates, o pensamento se destinava a entender a natureza e as razões da natureza. Era um pensamento cosmológico, porque se contrapunha à cosmologia. Era um pensamento que buscava explicar a realidade a partir da razão. Os pré-socráticos foram, então, os primeiros a buscar uma visão mais ou menos científica da realidade. Científica por quê, Getúlio? Ora, eles não estavam mais dependendo de uma explicação fantástica ou literária da realidade. Eles estavam buscando entender a realidade a partir da razão. Então, de certo modo, podemos chamar os pré-socráticos de os primeiros cientistas. As principais preocupações deles eram a origem de todas as coisas, né? E de se o conhecimento poderia ou não atingir a origem de todas as coisas. E tendo surgido várias respostas para essas perguntas, eles enfatizavam muito o pensamento crítico. Eles não perdoavam nem os mestres deles. Por exemplo, Anaximandro era discípulo de Tales e Anaxímenes era discípulo de Anaximandro. E cada um deles criou uma resposta diferente para a mesma pergunta, que era sobre a origem do mundo. Um disse que era a água, o outro disse que era o áperon e o outro disse que era o ar. E aí, não é que eles tivessem que respeitar e ficar calados sobre os mestres deles, não. Eles estavam o tempo todo acreditando que você deve buscar a sua razão, deve haver criticidade no seu pensamento, e não dogma. Então é muito interessante que eles pensassem isso há 2.500 anos atrás. Bom, gente, mas recapitulando, sabendo que Heráclito entendia que a mudança é a origem de todas as coisas, né? A explicação de todas as coisas é o fato de todas as coisas estarem mudando o tempo todo, e sabendo que Parmênides, ao contrário, acreditava que a permanência é a origem de todas as coisas, a imutabilidade é a origem de todas as coisas. Como será que nós resolveríamos essa questão que caiu no Enem do ano passado? Eu vou desaparecer para vocês lerem melhor. E aí tem dizendo, fragmento B91, não se pode banhar 2 vezes no mesmo rio, nem substância mortal alcançar 2 vezes a mesma condição, mas pela intensidade e rapidez da mudança, dispersa e de novo reúne, diz aí o Heráclito. No fragmento B8, disse, são muitos os sinais de que o ser
é ingênito e indestrutível. Gente, ingênito significa não nascido. Ele já existe sem ter que ter nascido. Pois é compacto, o ser, né? Inabalável e sem fim. Não foi nem será, pois é agora um todo homogêneo, uno, contínuo. Portanto, como poderia o que é perecer? Como poderia gerar-se? Diz aí o Parmênides. Então, o texto 1, se vocês prestarem atenção, está dizendo que as coisas estão mudando o tempo todo, e o texto 2 está dizendo que as coisas não mudam e nem podem mudar, porque se mudassem não seriam coisas. Sabendo disso, qual item vocês marcariam? O fragmento do pensamento pré-socrático expõe uma oposição que se insere no campo das a. Investigações do pensamento sistemático, b. Preocupações do período mitológico, c. Discussões de base ontológica, d. Habilidade de retórica sofística e e. Verdades do mundo sensível. Qual será o item que vocês marcariam? Dê uma olhada aí. E se você marcou o item C, você acertou. Eles tinham discussões de base ontológica. Ontológico significa estudo do ser. Então, se eles estudavam o ser e tentavam explicar o ser de alguma forma, seja pela mudança ou seja pela permanência, eles estavam buscando uma explicação da realidade, ou seja, do ser. Se você gostou, dê um like e até a próxima aula.